Fala pessoal, tudo bem? Você conhece os métodos de lista dentro do Python? Bom, os métodos de lista basicamente são funções que já existem dentro do Python que permitem a gente a manipular as nossas listas de maneira mais fácil e mais rápida. Então, sempre que a gente precisar fazer um gerenciamento de listas ou qualquer manutenção ou manipulação, elas normalmente costumam ser a forma mais eficiente de se fazer. E é claro, isso traz para a gente uma vantagem muito grande, que é de simplificar o nosso código. A gente não precisa criar uma função do zero para fazer algo simples, que é, por exemplo, adicionar um item dentro de uma lista. Então ele traz essa vantagem, essa rapidez para a gente de já ter essa função embutida dentro do próprio Python. Os métodos de lista, eles compreendem 11 funções diferentes, que seriam as funções append, clear, copy, count, extend e as outras que a gente tem aqui, e cada uma tem uma função específica que a gente vai ver agora como elas funcionam. Então, digamos que a gente tenha uma lista qualquer, aqui a gente está criando uma lista de nomes, e a gente vai começar a utilizar esses métodos para ver como que o sistema funciona, como as funções funcionam e o que a gente recebe de volta nessas listas. Bom, digamos que então a gente queira fazer o cadastro de uma pessoa dentro dessa lista, né? Digamos que essa lista seja uma base de usuários e a gente queira adicionar um usuário a mais. Como que a gente pode colocar mais uma pessoa aqui dentro? Bom, a função append, ela serve exatamente para isso. Append seria basicamente aplicar no final, então sempre que a gente colocar append numa lista, a gente vai estar criando um elemento adicional no final dessa lista. Então, a gente vai colocar qual lista a gente quer modificar, que no caso é a nossa lista nomes. Vamos utilizar a função append, e dentro dessa função append, a gente pode colocar o que a gente quer adicionar dentro dessa lista. Então, digamos que a gente queira adicionar aqui o Bruno, né, dentro dessa lista. A gente então coloca que na lista nomes, a gente vai atribuir ou adicionar ao final o Bruno. Quando a gente roda esse código, perceba que não saiu nada. Por quê? Porque essa função ela não serve para mostrar informações para o usuário. Ela está fazendo uma operação no background do sistema que a gente não está vendo. Mas a partir de agora, essa lista nomes ela já possui o Bruno dentro dela. Então, se a gente dá um print na lista, a gente tem agora uma lista com 4 pessoas diferentes. Bom, a próxima então. Como que funciona o clear? O clear, como o próprio nome já diz, ele serve para limpar uma lista. Então, digamos que a gente queira tirar todos os cadastros que a gente tem dentro da nossa lista de pessoas, lista de nomes, a gente pode simplesmente utilizar qual lista a gente quer limpar, ponto clear. Perceba que a gente não coloca nada dentro dos parênteses, porque não é necessário nenhum argumento para essa função. Essa função, ela normalmente já sabe que ela precisa limpar essa lista. Então, se a gente executa essa função, novamente não tivemos nenhum retorno, porque essa função ela não mostra nada ao usuário, mas no background do sistema, a lista nomes é uma lista vazia. Ela continua existindo, mas a partir de agora ela é uma lista vazia. Deixa eu gerar ela de novo aqui para a gente ter como continuar, mas sempre que a gente precisar limpar uma lista de forma fácil, a gente pode usar a função clear. E agora sobre a função copy. Para que a gente utiliza uma função copy? Primeiro eu vou mostrar uma coisa e depois explico por que existe uma função copy. A gente já tem uma lista chamada nomes e a gente poderia muito bem criar uma segunda lista chamada nomes2 e falar que ela é igual à lista nomes, certo? Com certeza, a lista nomes2 agora ela é exatamente igual à lista nomes. Mas tem um problema. Quando a gente faz isso, qualquer operação realizada dentro da lista nomes, ela também vai ser refletida na lista nomes2.
por exemplo, se eu adicionar aqui o Bruno, como a gente estava vendo lá em cima, ele modifica não somente a lista que a gente criou, não somente a lista inicial, ele modifica também a lista nomes2, porque para o Python essas duas listas são iguais, elas ocupam o mesmo espaço de memória, vamos por assim. Então qualquer operação realizada na primeira lista de tabela é realizada na segunda também. Então para evitar que isso aconteça, a gente usa um ponto copy para dizer para o sistema que, apesar da gente estar querendo copiar essa lista ela vai ser algo diferente. Ela não vai sofrer as mesmas manipulações que a lista inicial. Então, vou novamente rodar aqui em cima para voltar à lista inicial. E se eu rodar esse código agora, perceba que a lista nomes tem o Bruno, que a gente adicionou, mas a nomes2 não possui, porque as operações realizadas na lista inicial ficam somente na lista inicial. Então, por isso existe o ponto copy e não somente a gente faz uma igualdade para atribuir esse valor. A função count ela serve para contar quantos elementos iguais a gente tem dentro de uma lista. Então, se a gente colocasse aqui uma lista de números e a gente fizesse do 1 até o 10 e repetisse aqui alguns valores, e a gente quisesse contar quantas vezes tal valor aparece dentro da nossa lista, a gente pode utilizar a função count e a gente coloca o que a gente quer contar aqui dentro. Então, digamos que eu queira ver quantas vezes o número 2 aparece nessa lista. Essa função ela já retorna para a gente. E, diferentemente das outras funções que não retornam nada, a clear, append e copy, no caso da count, ela já retorna para a gente o número 3. A gente não precisa printar o resultado, porque ela já retorna para a gente automaticamente. Então, qualquer coisa que eu quiser contar aqui quantas vezes aparece, eu posso utilizar essa função count. O método extend ele serve para a gente adicionar múltiplos itens dentro da nossa lista. Então a função append ela coloca um único membro no final da nossa lista, certo? Então aqui na nossa lista de nomes, a gente pode vir aqui e adicionar um nome qualquer que a partir de agora ele aparece aqui, mas se a gente tentasse adicionar 2 nomes, 3 nomes ou 4 nomes, não funcionaria. Então, para isso, a gente utiliza a função .extend. Dentro da extend, a gente pode dar outra lista para ele adicionar. Então, digamos que eu queira adicionar o Bruno, a Camila e a Karina dentro da minha lista. Deixa eu rodá-la aqui para a gente ter uma lista inicial. E na hora que eu rodar isso aqui, perceba que ele não retorna nada, mas a partir de agora, a minha lista de nomes ela possui 3 nomes novos. Ela adiciona no final todos os membros da lista que a gente está passando. Qual a diferença de utilizar o append quando a gente faz isso? No caso do append, se você tentasse fazer isso, ele vai adicionar somente um membro, sendo que esse membro é uma lista. Então você transforma a sua lista inicial numa lista de listas, o que em alguns casos não é tão interessante, então a gente evita utilizar em alguns casos e para isso existe a função extend, para adicionar múltiplos membros dentro de uma lista em um único comando. A função index ela serve para retornar o índice de um membro da nossa lista. Então, no caso da nossa lista de nomes, se a gente quisesse saber qual que é o índice do Caio, a gente poderia procurar dentro dela, dentro da lista nomes, o índice do Caio. E ele já retorna para a gente que é o índice 2. Lembrando que a lista no Python começa de 0. Então, a Bruna é o nosso índice 0, o João é o nosso índice 1 e o Caio é o nosso índice 2. Então, para algumas funções, alguns loopings, a gente utiliza a função index para ajudar a gente nessa parte. Bom, e para a função insert, ela é parecida com a nossa função append e com a nossa função extend,
porque ela também é utilizada para adicionar membros na nossa lista, mas diferentemente das duas anteriores, a gente pode adicionar um membro em qualquer parte da lista que a gente quiser. Então, na nossa lista nomes, vamos restaurar ela aqui em cima, a gente pode adicionar um nome qualquer em qualquer posição da lista. Então, digamos que a gente queira adicionar o Bruno na nossa lista, que se a gente vê a nossa lista agora, ela possui somente três pessoas, a gente pode inserir ele na primeira posição. Então, a função insert ela recebe dois argumentos. Primeiro é a posição, onde a gente quer adicionar esse membro, e depois é o membro em si, que a gente vai adicionar. Então, perceba que ele não retornou nada, mas a partir de agora, o Bruno existe na nossa lista dentro da primeira posição. Já a função pop, ela serve para a gente remover um membro de uma lista ao mesmo tempo em que a gente toma esse membro removido para o nosso input, ou seja, ele retorna para o usuário o membro que está sendo removido. Por que existe essa diferença? Já podemos ver aqui que existe uma função chamada remove, mas a função remove ela simplesmente apaga o nosso membro. A função pop ela dá o membro para o usuário. Então, por exemplo, digamos que eu crio uma variável chamada nome excluído e eu queira remover o primeiro membro da lista nomes. Então eu posso vir aqui e colocar que o meu nome excluído vai ser o primeiro membro de todos, que eu vou dar um pop da minha lista de nomes. E a partir de agora, esse nome excluído recebe o nome do Bruno, que era o meu primeiro membro da lista. E ao mesmo tempo, a lista já não possui mais o Bruno, porque ele foi removido. Então, a função ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela remove o membro da lista, ao mesmo tempo em que ela devolve esse resultado para o usuário. Diferentemente da função remove. Na função remove, se a gente tentar colocar isso, não vai dar certo. Por quê? A função remove, ela primeiro que não vai funcionar por índice, então a gente tem que colocar diretamente qual que é o membro que a gente quer remover, e ela não tem retorno, ou seja, ela é uma função como o append, por exemplo, que simplesmente serve para realizar uma ação no background do sistema. Então, não existe uma sintaxe como essa, igual a gente fez aqui. Na verdade, a sintaxe ela é mais simples. Ela é simplesmente a lista que a gente vai mudar, ponto .remove, e qual membro a gente vai excluir. No caso aqui, a gente está dando um remove na Bruna, e a partir de agora, a nossa lista de nomes possui somente duas pessoas. A função reverse, ela serve simplesmente para inverter a nossa lista. Então, no caso, a lista que é João e Caio, ela vai virar Caio e João. Lembrando que a função reverse, ela também não serve para devolver um output, então ela simplesmente realiza uma operação por detrás do sistema. Mas quando a gente printa a nossa lista, ela já volta aqui uma lista invertida. E o sort funciona da mesma maneira. A gente pode utilizar para ordenar a nossa lista por ordem alfabética de A a Z, de Z a A, ou por ordem de grandeza, caso seja uma lista de números. Então a gente pode vir aqui, nomes.sort, e na hora que a gente der o sort nesse caso, novamente ele muda a lista para a gente. No caso não mudou porque já estava em ordem alfabética, mas se a gente colocasse aqui, por exemplo, um Adão, que seria o primeiro, a gente pode ver que a nossa lista agora não está em ordem alfabética, mas se a gente der um sort, ela já vai automaticamente para a ordem alfabética. Então, esses são os 11 métodos de lista que a gente pode utilizar no Python, funções que já existem e que deixam a manipulação de listas muito mais fácil. Então, espero que tenham gostado. Se ajudou, deixa o like, se inscrevam e valeu!